Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo Fernandes, professor do curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia, e essa é a nossa aula 10 sobre interpretação de análise de solo, da disciplina de fertilidade do solo e nutrição de plantas. Agora há pouco nós vimos um outro vídeo sobre a interpretação de análise de solo de um solo muito bom, né, em que os teores de fósforo, de potássio, de cálcio e magnésio ou estavam muito altos ou estavam dentro do adequado. Vamos ver uma outra situação agora, certo? Bem, essa é uma outra análise de solo, que nós temos ali o pH 4,5, matéria orgânica 22,8 miligramas por decímetro cúbico, que dá 2,28%, carbono orgânico, fósforo agora, que a gente tinha amostra de 44, 48 miligramas de fósforo, agora a gente tem 1 miligrama de fósforo. Potássio, que nós temos 120 de potássio, agora nós temos apenas 70 miligramas. Cálcio 0,73, magnésio 0,35 e todas as demais informações da análise completa. Só não tem aqui os micronutrientes, né, que é um objeto de outra aula. Vamos lá. Quando a gente fala de fósforo, então, como eu disse para vocês, é importante que a gente anote os valores de fósforo, o teor de argila, potássio, a CTC, o valor de cálcio e o valor de magnésio. Anotando aqui os valores de fósforo, eu tenho 1 miligrama de fósforo e 475 gramas por quilo de argila. Nós vimos agora há pouco que o ideal é que a gente coloque uma vírgula aqui entre 47 e o 5. Então, 475 gramas por quilo é a mesma coisa que 47,5% de argila. Que é isso que a gente vai observar nessa tabela de interpretação. O teor de argila para identificar o teor de fósforo no solo. Certo? Vamos lá, então. Primeira análise, então, nós temos um teor de argila de 47,5, então ele está nesse intervalo, entre 36 e 60, então eu destaco aqui que ele está nesse intervalo, e um teor de fósforo de 1 miligrama. Então, 1 miligrama ele está aqui, ó, entre 1 e 3, então a gente vai colocar que ele tem entre 1 e 3 miligramas, então ele está nesse intervalo. Se a gente observa ele nesse intervalo entre 0 e 3, a gente tem 1, a gente pode considerar, então, que esse solo ele é um solo com muito baixo teor de fósforo, né? Vou apagar aqui, que ficou errado. A gente tem um teor muito baixo de fósforo desse solo, né? Então, a gente teve aqui 0 a 3, a gente tinha 1 de fósforo. Isso quer dizer que esse solo tem muito baixo o seu nível de fósforo. Essa informação a gente anota para fazer a interpretação de adubação posteriormente. Depois de fazer o fósforo, a gente segue para o potássio. Para o potássio, a gente tem algumas outras informações. Além do potássio, eu preciso da CTC, se ela é maior ou menor que 4. O professor não printou aqui, vamos voltar lá na análise. CTC, nesse caso, a gente pode observar aqui que é um solo com CTC de 3,92. Então, vou marcar aqui que a gente tem um solo com 3,92 de CTC. Essa informação é importante. Porque quando a gente vai para aquela análise aqui de potássio, eu preciso saber se a CTC é maior ou menor que 4. Como a nossa CTC era 3,92, a gente está aqui, ó, menor do que 4. Se a nossa CTC ela é menor do que 4, eu não vou considerar essa análise aqui de baixo, essa tabela, e vou utilizar apenas essa tabela aqui de cima. E nesse primeiro momento, eu não quero saber a adubação, eu não olho aqui para esse canto, eu olho apenas aqui. Então, essa análise de solo ele tem 3,92, então é menor que 4, a gente vai olhar aqui nessa tabela de baixo, e o teor de potássio é 70. Então, acima de 40, ele é um solo que é considerado com alto teor de potássio. Então, a gente tem um solo com muito baixo teor de fósforo e um solo com alto teor de potássio. Se fosse a CTC um pouco mais alto, a gente já ia ter um solo com potássio adequado, que estaria entre 51 e 80. Então, é importante a gente observar a CTC. A CTC é 3,92, a gente vai olhar nessa tabela de cima, porque ela é menor que 4. E a gente vai olhar aqui, 70 está acima de 40, então o nível de potássio nesse solo é um solo que tem alto teor de potássio. A gente anotaria essa informação para depois olhar aqui e ver se precisa ou não de adubo. Cenas dos próximos capítulos. Depois disso, a gente observa cálcio e magnésio. Então, o cálcio e o magnésio, a gente já viu que
O ideal de cálcio é entre 1,5 e 7, e o ideal de magnésio é entre 0,2 e 5. É o que está escrito aqui, ó. Adequado, 1,5 a 7 para cálcio, 0,5 a 2 para magnésio. Nesse solo aqui, nós temos a amostra com cálcio, um teor de cálcio de 0,73. 0,73 está aqui, menor que 1,5. Então, nosso teor de cálcio nesse solo é um solo com teor baixo de cálcio. E para magnésio, 0,35. 0,35 a gente pode observar aqui que é menor que 0,5. Então, também, nesse caso, tem um baixo teor de magnésio. Se a gente fosse, então, resumir essas análises, nós teríamos que falar que eu tenho, nesse solo, um muito baixo teor de fósforo, um alto teor de potássio e baixos teores de cálcio e magnésio, certo? Então, essas são as tabelas de interpretação. É olhar no que tem na análise de solo e interpretar com o que tem para as tabelas de recomendação e de interpretação, certo? Atividade dessa semana, né, que vai compor a nota da segunda VA. Eu vou passar para você algumas análises e eu quero que vocês identifiquem se essas análises têm baixo, adequado, médio, muito alto, para cada um desses nutrientes, para fósforo, para potássio, para cálcio e para magnésio. No final da aula, né, no final do arquivo que eu vou postar para vocês no AVA, vai ter todas essas tabelas de interpretação para vocês observarem, tá bom? Vou deixar as informações mais aprofundadas lá no AVA. Qualquer dúvida pode chamar aí pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Um abraço a vocês e até a semana que vem com a nossa live, com a nossa vida que segue. Um abraço.